Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E você está vendo aqui na tela a mesma foto que você recebeu, um cartão na entrada, né? E esse cartão está aí em inglês, na parte maior, e logo embaixo tem uma tradução. E a tradução em português está em movimento, mas essa palavra em inglês é uma palavra de ação, on the move. É um caminhar com propósito, um caminhar com direção, com convicção. Que isso é o que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Todas essas palavras, domingo passado e até o dia 30 de agosto, todas baseadas no Evangelho de Marcos. Então, eu encorajo você. É um livro tão pequenininho, 16 capítulos, rapidinho você lê isso aí, numa sentada só, não é? Se não der uma sentada, vai num dia. Se não for um dia, vai numa semana. Mas se passar de uma semana, você me chama que nós vamos orar por você, tá? Mas vale a pena. Mas antes de nós passarmos, porque nós somos uma igreja e de muitas faces, por vezes nós perdemos um pouquinho da perspectiva do restante da família. Essa semana eu queria que você soubesse que foi assim, motivo de muito orgulho. Nós tínhamos aqui um acampamento, como anunciado, para aprenderem a tocar bateria, o ritmo e coisas assim, né? E esse ano acrescentamos guitarra também. Eu fiquei assim, surpreso além das expectativas, porque havíamos mais de 50 crianças aqui participando. Todo tipo. E a coisa bonita também que os voluntários e voluntárias, né? Gente que nem segue ao Senhor Jesus Cristo ainda. Porque para ajudar a ensinar instrumento, você não precisa ser já um seguidor de Jesus. Mas aqui na casa do Senhor, debaixo da bênção, do cuidado. Então, quando você vê esses anúncios de família, de atividades, faça uso, aproveite disso aí. É bom, nós estamos investindo na sua família. Vamos crescer juntos, vamos caminhar juntos. Por falar em crescer juntos e caminhar juntos, quero parabenizar os nossos agentes secretos do Ministério de Homens. Porque todo esse tempo aqui, se você é homem, você não conseguiu escapar de receber um convite para o nosso retiro em final de setembro. Algum homem aqui conseguiu escapar? Se não, levanta sua mão se não recebeu o convite ainda. Eu acho que todos os homens já foram intimados não. Já foram convidados a virem estar conosco. Muita antecipação. E as matrículas começam hoje. Você já pode dar o seu depósito, vai pagando em prestações, né? Para nós estarmos juntos aí. O tema, gente, um tema audacioso, tá? Porque ele diz assim, omissão, uma característica infeliz dos homens. Ah, pastor, você vai levar a gente para um retiro para a gente apanhar? Não. Mas para dizer o seguinte, uma oportunidade de nós encararmos uma área que muitas vezes nós ficamos quietos. Aprendemos com o tio Adão, né? Adão e Eva, lembra? Eva estava aprontando e o Adão ficou ali só olhando, né? E quando ela deu para ele, comeu também. O seu Adão, faça meu favor, né? Mas nós precisamos, em Jesus nós quebramos isso. Vamos voltar aí animados, amorosos, seguros de nós mesmos. Amém, homens? Amém, homens? Amém, irmãs? Vocês vão dar todo o apoio necessário aí, né? E vão falar assim, né? Ontem eu estava fazendo um casamento e eu mudei as frases, né? Queria ficar mais assim contemporâneo, uma família, né? Então eu coloquei lá para a noiva, diz assim, e eu prometo ouvir o meu marido. Você acredita que houve uma pausa assim no recinto? Aí eu repeti, você promete ouvir o seu marido? Ela falou, não tem jeito, não, então sim. Então, vocês aprendam a ouvir os seus maridos. Mas falando da nossa igreja, nós temos uma igreja aqui muito assim, abrangente, né? Mas a palavra de hoje será aqui, reino é esse, Marcos 1, a partir do versículo 16. Não creio que vamos chegar ao 34, mas antes disso, ainda na nossa igreja, você que vem ao culto de inglês, ou participa do Ministério Infantil, você já conhece o nosso pastor Drew, não é isso? Esse homem é uma bênção. Em muitos respeitos. Ele prega em inglês, a maior parte das vezes, também em português. Ele já foi a Belo Horizonte várias vezes, então ele aprendeu a falar mineiro, né? Então ele já pregou em português aqui para nós uma vez. Mas a coisa linda é que esse homem é um fenômeno intelectualmente falando. Discovery Channel, assim, esses documentários, lá representando o Evangelho. Ele é professor da faculdade de King's College aqui em Manhattan, e ele está sempre viajando, mas Israel, outros países, e agora ele recebeu esse convite para fazer parte desse ensino lá na Escócia.
A nota triste é que ele vai ficar, ele e a família vão ficar fora esse restante do ano, né? A boa notícia é que ele escreveu lá no Facebook que ele não está saindo do seu emprego, e eu escrevi logo embaixo, e também não está saindo da CCP. Então ele vai voltar, em janeiro ele volta para estar conosco. Mas alegrem-se, se você puder, né? Suas publicações, seus livros, eu preciso de um dicionário para eu poder ler o livro, né? Já viu, né? Que é muito alto nível, mas muito bom. E uma bênção de família, uma bênção de pessoa. Alegrem-se, agradeçam a Deus, porque uma pessoa, né, de tão alto nível educacional, que está conosco aqui, como todos nós. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Por falar em igreja de muitas faces, a nossa Helen, do nosso ministério em espanhol. A Helen está indo agora de agosto 4 até o dia 12 ao Peru, e aí está o nome da cidade, que eu não vou tentar me atrever a pronunciar, né? Porém, ela vai estar indo com a igreja presbiteriana de coreanos, uma igreja enorme, de 5.000 membros. E conversando com o dentista dela, ela falou da Isla Mujeres, e a conversa aumentou. Ele falou que eles fazem uma missão, médicos, dentistas e outras profissões vão ao Peru anualmente, e eles servem as populações lá nas montanhas. Ela se ofereceu, ela é a única latina no meio dos coreanos todos. E vai passar esses dias lá. Alegrem-se com Helen também. Ela deve estar por aqui, em algum lugar, talvez lá fora, mas isso nos dá orgulho de ver uma igreja que se multiplica em faces. Tem espaço aqui para o seu rostinho, aqui para a maneira como Deus está usando a você. Amém? Tá. Que reino é este, a palavra de hoje? Você já abriu em Marcos capítulo 1? Eu imagino que você... Deixe aberto aí. Como eu falei, não vou poder falar todos os versos, mas eu quero compartilhar e conversar com vocês. Mesmo que você seja uma pessoa nova aqui na igreja, espero que a linguagem, o palavreado seja acessível. Se houverem perguntas, falem. Porque nesse livro de Marcos, a segunda palavra hoje, né? Semana passada nós falamos sobre o Evangelho, lembra-se? E eu expliquei que a palavra Evangelho, no original, nós criamos essa palavra em português, Evangelho, né? Porém, lá no grego, ela quer dizer boas novas. A ideia era boas novas. Toda vez que você ouvia a palavra Evangelho, quer dizer boas novas. E boas novas, nós vimos que boas novas são inesperadas. Boas novas são assim tão impactantes porque a gente não espera. De repente, chega uma boa notícia. Uau! Que coisa tremenda aconteceu. Boas novas mudam tudo. Uma boa nova tem essa característica, esse poder, que quando vem, elas mudam tudo. E também nós vemos que as boas novas, por vezes, elas chegam uma grande notícia. Encontrou-se a cura dessa enfermidade. O paciente se alegra, a família se alegra, e agora começa o processo de recuperação. Então, há um período de espera. E assim que o Evangelho é uma boa nova, inesperada, porque, de repente, Jesus veio a esse mundo e tudo muda. E nós sabemos que nós estamos sendo transformados, não só a vida eterna, mas também a nossa vida aqui. E nós vimos que o verso 1, investimos bastante tempo na semana passada, foi que o princípio das boas novas, de quem? De Jesus Cristo. Ele mudou tudo, sua chegada. Eu encorajo que você vá ao YouTube, CCP Sermons, que quer dizer sermões, né? Sermons, você pode ver aí, tem data, nome, título, tem nas 3 línguas, e você poderá fazer uso e proveito para ouvir a mensagem inteira, né? Mas nós terminamos ao domingo passado dizendo o seguinte, Jesus, né? Ele começou a anunciar, e ele falou, esse é Jesus falando, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se, ou seja, mudem de caminho e creiam que existe agora uma nova direção. Então, nessa declaração, eu queria que você olhasse comigo nessa declaração. Olha na sua Bíblia, está aqui na tela também. Mas aqui eu vejo aqui 2 perguntas importantíssimas. A primeira é, se existe reino, tem que haver rei, né? Não há reino sem rei. Então, a primeira pergunta é, quem é esse rei? Nós sabemos que reinados, no sentido humano, é a base da força. Exércitos, né? Na época dos reis e rainhas invadiam e tomavam uma força. Como é esse reino de Deus? Esse reino é a força? De que jeito? Como é que nós, geográfico, como é que nós fazemos
parte deles. Então, nós vimos semana passada que quem é esse rei? Nós vimos que esse rei é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Eu vou ter que estacionar essa parte de Jesus, porque semana passada nós vimos, principalmente nos versos de 1 a 4, que ele é um ser extraordinário, divino. Quando ele estava sendo batizado por João, vocês se lembram? Os céus se rasgam. Uma voz diz: este é o meu filho, este é o meu filho. Amado, Deus falando. Nós vimos que o Espírito Santo vem visivelmente sobre ele. Nós vimos que o Satanás faz de tudo para detoná-lo. Nós vimos que os anjos... Então ele é extraordinário. Mas vamos estacioná-lo aqui agora, e mais à frente, um domingo ou dois, nós voltamos a falar mais sobre Jesus. Porque nós queremos que você conheça Jesus. E hoje nós vamos investir mais tempo falando sobre que reino é este? Que reino é este? E eu quero crer que o Senhor Deus vai falar ao seu coração, como Ele tem falado com o meu, profundamente, movendo, nos levando a uma ação. Eu não vou colocar mais partes aqui na tela, então você acompanha na sua Bíblia. Que reino é este? Que reino é este? Por que ele falou o reino está próximo? Se Jesus é o próprio reino, por que ele disse que o reino está próximo? Então nós vamos agora pegar a partir do versículo 16 e vou olhar um pedacinho de cada vez para que nós façamos esse quadro. Vamos pintar este quadro, vamos colocar esse quadro juntos aqui, entendendo que reino é este. Como nós vemos, um rei extraordinário, divino, e voltaremos a ele no próximo domingo ou dois. Mas hoje nós vamos investir dizendo que reino é este. Se você está comigo, versículo 16, olha só o que nós aprendemos aqui. Eu vou voltar aqui. Quem é esse rei? Que reino é este? Agora eu preciso colocar. Eu não coloquei, né? Está aqui então. Vamos lá. Versículo 16. Estão abertos no versículo 16? A minha versão fala assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Vamos usar somente esses primeiros versos. O que é que nós vemos aqui? Se eu estou captando aqui a leitura corretamente, Jesus vai andando pelo mar, ali na beira da praia, e ele vê dois irmãos. E eles estão ali lançando as suas redes. Viram isso? Todo mundo concorda comigo? Porque eles eram pescadores, né? E Jesus chega até eles e falam para eles o quê? Sigam-me. E eu os farei o quê? Bem estranho, não é isso? Sigam-me. Não é mais estranho a resposta, a reação dos dois? O que é que os dois fizeram? Deixaram as suas redes, né? Se você está anotando, preste atenção. Eu creio que nós começamos a ver aqui um cenário. Esse é um cenário que esse rei todo-poderoso, divino, que quando ele chama, as redes representam o quê? O trabalho, né? A sua ocupação, seu ganha-pão, tão importante para nossas vidas. Mas na hora que ele chama, o que é que aqui esses dois que são chamados fazem? Eles deixam de lado. E agora quem que entra na prioridade por cima? Jesus. Vocês concordam comigo que isso é difícil de fazer nos dias de hoje? A maioria de nós fazemos assim: olha, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, domingo eu vou à igreja, eu vou contribuir, vou participar dos programas, né? Mas Jesus, trabalho é outra área. Eu posso até pedir ao Senhor para me ajudar, para abençoar, para cuidar, proteger e tudo mais. Mas só tem que saber, né? O trabalho é importante. E aqui nós vemos o que? O rei está dizendo o seguinte: siga-me. Mas Senhor, siga-me. Quer ver um pouquinho mais? Então eles deixaram o trabalho em segundo lugar, colocaram Jesus em primeiro. Olha o versículo de número 19. Indo um pouco mais adiante, ele viu um barco. Então está Jesus agora e dois estão seguindo ele. Quem são? Os primeiros que ele chamou, Pedro e André. Jesus, Pedro e André. Agora ele chega, ele vê um barco. Ali ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, os dois irmãos, preparando as suas redes, também pescadores.
Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando o quê? As suas redes? Seu pai. E com os empregados no barco. Estava fácil deixar o trabalho em segundo lugar e botar Jesus aqui, né? E agora está fácil deixar a família em segundo lugar e botar Jesus na frente? Você concorda comigo que isso é difícil de fazer? O que mais nós aprendemos? Ele fez um convite, Pedro e André, que nós sabemos que se aplica aos demais também. Qual foi o convite que ele fez a eles? Vinde a mim, sigam-me, e qual é a promessa que ele faz? A ideia é a seguinte: vou fazer de vocês algo muito maior, muito mais significativo que pescadores de peixes, que é bom, uma boa ocupação. Esses pescadores de homens é uma metáfora. Metáfora é uma ilustração, uma história, né? Só para ilustrar uma verdade que é muito difícil. No contexto bíblico, o mar sempre representa lugar onde você está impotente. As ondas atribuladas, né? A imensidão, onde você se perde a vida, você se afoga. Então, o mar é um lugar onde com facilidade as pessoas se perdem. É um lugar também, por causa das águas profundas, um lugar de escuridão, de trevas. E assim ele é um símbolo de caos e de desordem. Então a ideia do mar, né? Quando nós falamos, né, que nós temos aquele hino, né, quando Jesus acalma o mestre, o mar se revolta. Então a ideia de que o mar assusta em lugar. Então a ideia de pescadores de homens é muito mais do que pescar gente para se tornar um seguidor de Jesus. Não, Jesus diz assim: eu vim para trazer salvação, eu vim para resgatar pessoas. Mais tarde, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele vai falar assim: ele veio para tirar, né, nos tirar do mundo das trevas e nos colocar no reino da luz. Então essa ideia de que você vai ser pescado, arrancado das trevas e colocado no reino da luz de Jesus. Então olha só, que reino é esse? O que ele está pedindo para nós? Ele está pedindo para nós que nós não só o sigamos, coloquemos o nosso trabalho segundo ou terceiro, e ele primeiro, coloquemos a nossa família segundo ou terceiro, e ele primeiro, e confiando. E aqui que é o grande espaço de fé. Senhor, e a minha família, como é que vai ser? Como é que eu vou dar jeito nisso? Senhor, eu sustento da minha casa. Agora faz sentido, quando ele falou lá no Sermão da Montanha, né? Ele diz para eles, né? Vocês estão tão preocupados com o que vão comer e beber, olhem para as aves. Elas não semeiam nem colhem, e o Pai Celestial cuida de tudo, faz tudo para elas. Vocês se preocupam com o que vão vestir? Olhem para os lírios do campo. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Mas qual é o nosso problema? Senhor. E ele diz para nós: eu quero que você também faça parte desse time de pessoas que vão ser pescadores. Vocês vão me ajudar a tirar pessoas que estão nas trevas e trazerem para a luz. Eu sei que esse é um conceito difícil, mas tem mais um aspecto aqui, né? Então nós vemos que Jesus chama para que a gente coloque o trabalho em segundo lugar, ele em primeiro, a família em segundo lugar, ele em primeiro. E ele nos convida também, nos convoca para que nós sejamos com ele pessoas que vão trazer outros para a luz. A minha alma se alegra imensamente quando eu vejo pessoas, um convidando os outros, né? E eu fico muito feliz, né? Francisco é um catalisador nesse sentido, entre outros, né? Ele não está sozinho nisso aí, né? Eu vejo aqui a Jaqueline, a Miele e outros de vocês que são, o Nilson, pessoas são assim um imãs, né? Passando. Mas a palavra de Deus é para que todos nós sejamos pessoas que façam isso. Por quê? Não é para trazer para a igreja, nem para a CCP, não, para sair das trevas, olhos abertos para verem a luz.
De uma vida eternamente indo para o inferno, agora uma vida eternamente indo para o céu. Uma vida sem perdão e agora perdoado em nome de Jesus. Estão comigo nisso aí? E quando ele faz esse convite, qual foi a resposta daqueles discípulos? O que eles fizeram? Eles pensaram: Jesus, volta aqui semana que vem. Eu vou para casa conversar com meus familiares, vou falar com o meu próximo trabalho, aí eu volto para te dar uma resposta. Foi isso que eles fizeram? Quando é que eles decidiram? Isso é fácil de fazer? Mas esse é o Evangelho, essa é a boa nova do Senhor Jesus. Não foram só os céus que se romperam para Jesus, para o Espírito Santo descer. Quando os céus se romperam, isso já é uma imagem de que diz assim: olha, que o véu que separava não separa mais, porque quando ele morreu na cruz, aquele véu rasgou. Agora a gente entra de vez. O problema nosso é: Senhor, eu posso confiar nele? Eu posso confiar no Senhor? Vários anos atrás, eu já compartilhei essa história verdadeira com vocês, mas ilustra o cuidado com a família. Eu lembro que eu me converti, né? A graça do Senhor me alcançou uma idade mais ou menos de 21 anos de idade, e eu lembro que a primeira pessoa que eu pesquei da escuridão para Jesus, para o reino das luzes, era um rapaz chamado Xavier, alguns anos mais novo que eu. Xavier, a sua conversão foi profunda, aquilo me alegrou muito, inspirou muito. E o Xavier ingressou no seminário. Xavier foi ordenado um pastor, passou a pastorear uma igreja, casou-se, tinha filhos, lindas crianças e tudo mais. A gente ficava em contato meio longe, porque ele estava no Rio de Janeiro, aqui nos Estados Unidos, mas um dia chegou um recado dele para mim. Ele falou: Renato, eu estou escrevendo para todos os meus amigos, porque um exame de rotina de médico, ele descobriu que ele tinha câncer, mas extremamente avançado. Que os médicos tinham dito: não vale a pena nem operar. Todo o seu interior estava tomado por aquele câncer, sem sintoma nenhuma. Então ele queria que convidando os amigos para virem para se despedir dele. Foi uma caravana, gente de tudo que é lado. Eu lembro ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei a casa, né, estava ali rodeado, o pessoal cantava. Você viu o negócio, sentiu calor e sentiu emoção, né? Você imagina a choradeira para lá e tudo mais. Ele tranquilo, né? Então chegou a hora dele dar a palavra, né, para a gente. Porque a gente cantava hino de que vai ser muito bom no céu e tudo mais, mas chorava todo mundo porque ninguém queria ir para o céu ainda, né? Mas quando o Xavier foi falar, e a sua esposa e suas crianças pequenas ali, então ele falou que ele não estava zangado, nem amargurado, nada disso. E ele disse o seguinte, né? É que a coisa que ele tinha lutado mais quando ele recebeu a notícia: Senhor, quem vai cuidar da minha esposa tão jovem e dos nossos filhos? 3 crianças. Quem vai cuidar? Esse era o desespero dele. Ele falou: quem vai cuidar dessas crianças? O que vai ser delas? Então, que naquela agonia, ele ouviu do Senhor muito calmamente. Ele falou assim: Xavier, quem você pensa que cuidou deles até agora? E aí foi só paz. Eu vou botar você contra a parede. Eu creio que o Senhor Deus está fazendo e quer fazer uma revolução em nossas vidas. Mas Ele não vai fazer com religião. Ele não vai fazer com compromisso pela metade. Quando Ele veio a esse mundo para o seu ministério, Ele convocou pessoas para se tornarem, pessoas simples, como você e eu, para se tornarem, primeiro para segui-lo, né? E se tornarem cooperadores na obra com Ele. Mas para isso, a gente tem que confiar nele. Senhor, Tu sabe que o meu trabalho é muito precioso para mim. Tu sabe que a minha família, Senhor, é um tesouro que eu dou graça ao Senhor todo dia. Agora o Senhor está pedindo para eu deixar eles e seguir o Senhor. Eu falei: quem você pensa que cuidou do seu sustento, dos seus, até o dia de hoje? O Senhor vai entrar, se você o seguir e ouvir a sua voz, e vai revolucionar você. E melhor notícia, vai revolucionar o nosso meio.
Sei que é muito difícil. Eu quero orar por você. E esses assentos aqui, né? Esther, você pode vir, Juliana, vocês podem vir. Esses assentos estão todos livres. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos mudando o nome desse primeiro assento, que não é a primeira fila, não. É a fila dos ansiosos, dos desesperados. Aqueles que falam, Senhor, eu já ouvi a tua voz. Eu sei que o Senhor quer, mas eu não estou dando conta, não. Mas eu venho aqui à frente para dizer para o Senhor, Senhor, está difícil o negócio. Fala comigo. Porque do mesmo jeito que ele falou com Pedro e André, Tiago e João, ele está falando com você também. Você entendeu o apelo? Eu vou orar e depois, enquanto as irmãs cantam, nosso último cântico. Não interessa se você já está seguindo a Jesus, talvez de que jeito. Ele está dizendo a você, siga-me. Trabalho, segundo lugar. Família, segundo lugar. Siga-me. E eu farei de você um cooperador comigo, pescando pessoas das trevas para a luz. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor, eu sei que a sua palavra assusta, Senhor. Porque ela é, Pai, algo que vem, que explode. Rompe tudo. É igual, Deus, é igual um relâmpago, Senhor. Igual um trovão que vem, de repente, mudar tudo. Mas, Deus, a tua palavra também não dá espaço para a gente ficar no meio termo. Muito difícil, Senhor. Naquela época e hoje. Inverter as prioridades. Principalmente familiares, Senhor. Mas, Senhor, aqui hoje nós continuamos, Senhor, essa busca, dizer, Pai, eu não vou ter outra maneira, eu vou seguir o Senhor. Mas estou ansioso, estou aflito, estou inseguro, não estou certo, eu não estou entendendo perfeitamente, mas Senhor, então fala ao meu coração, explica para mim, Senhor. Então eu quero pedir que o Senhor mova pessoas aqui, Senhor. Esse é o Evangelho que nos chama a uma resposta imediata, completa, Senhor, profunda, audaciosa, em nome de Jesus. Então oro, Senhor, mova pessoas aqui nessa manhã, Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar. Se você é aquela pessoa que diz, Senhor, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, explique isso para mim.